Milionário se disfarçou de mendigo para ver a reação de sua namorada. A reação dela foi chocante. Ele surgiu diante dela em um lugar onde ninguém espera reencontros importantes. Roupas gastas, rosto cansado, o corpo carregando sinais de quem havia passado tempo demais ignorado pela cidade. O barulho dos carros, o cheiro de café forte vindo da padaria da esquina e o vai e vem apressado das pessoas criavam um contraste brutal com o silêncio que tomou conta do momento em que ela percebeu quem estava ali. Aquela cena simples, quase comum para quem passava, escondia uma decisão que mudaria completamente o rumo dessa história. Antes de continuar, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Isso ajuda muito para que mais histórias como essa cheguem até você. Durante muito tempo, ele acreditou que o amor precisava ser testado. Não por maldade, mas por medo. Medo de ser escolhido apenas pelo conforto que podia oferecer, medo de repetir erros que já tinha visto de perto. Por isso, decidiu desaparecer da própria realidade e observar, em silêncio, quem realmente estaria ao seu lado quando tudo que restasse fosse apenas a essência. O que ele não esperava era que esse caminho o colocaria frente a frente com verdades que jamais imaginou enfrentar. Ela, sem saber de nada, carregava suas próprias batalhas. Entre trabalho, responsabilidades e expectativas alheias, tentava manter o equilíbrio emocional em um mundo que cobra decisões rápidas e certezas absolutas. Ao reencontrá-lo daquela forma, algo dentro dela se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Aquele não era apenas um choque visual, mas emocional. Era o início de um conflito que colocaria sentimentos, valores e escolhas à prova. Comente aqui embaixo se você já viveu algo que te fez enxergar alguém de uma forma totalmente diferente e diga também de qual cidade do Brasil você está acompanhando essa história. O que começa como um simples reencontro se transforma em uma jornada intensa, marcada por aproximações cuidadosas, afastamentos dolorosos e decisões que exigem coragem. Nada acontece de forma rápida ou fácil. Cada passo tem um preço, cada tentativa de acerto traz um sacrifício silencioso. E quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna sustentar segredos quando o coração insiste em falar mais alto. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos, porque o que parecia apenas um teste vai se revelar uma experiência profunda de transformação, capaz de mudar para sempre a forma como eles enxergam o amor, a confiança e a verdadeira riqueza que existe quando alguém escolhe ficar, mesmo sem garantias. O cheiro de café forte escapava da padaria da esquina e se misturava ao ar quente da manhã, carregado de buzinas, passos apressados e conversas soltas. O centro da cidade já pulsava quando ele se encostou na parede descascada de um prédio antigo, ajustando o boné surrado que escondia parte do rosto. As roupas gastas não combinavam em nada com a postura ereta, nem com o olhar atento que observava cada detalhe ao redor. Naquele instante, ninguém imaginava que aquele homem, invisível para quase todos, carregava uma vida completamente diferente da aparência que mostrava. O copo plástico vazio tremia levemente em sua mão, não por fraqueza física, mas pela tensão interna. Tudo aquilo tinha sido planejado durante meses, pensado nos mínimos detalhes. Ele não estava ali por necessidade real, mas por um medo antigo que insistia em acompanhá-lo. O medo de ser amado apenas pelo que possuía. O medo de não saber se o sentimento que recebia era verdadeiro ou condicionado ao conforto, às viagens, aos restaurantes caros e à vida segura que podia oferecer. Enquanto observava o movimento, lembrou-se de como sua rotina havia mudado de forma abrupta. Até pouco tempo antes, acordava em lençóis macios, tomava café servido em silêncio e seguia para reuniões onde cada palavra era medida. Agora, o chão frio sob os pés, o sol batendo direto no rosto e o som cru da cidade sem filtros compunham um cenário totalmente novo. A experiência, apesar de desconfortável, trazia uma sensação estranha de liberdade e, ao mesmo tempo, de exposição. Do outro lado da rua, ela caminhava distraída, segurando a bolsa junto ao corpo, revisando mentalmente as tarefas do dia. O ritmo da vida nunca havia sido fácil para ela. Entre trabalho, responsabilidades familiares e sonhos adiados, aprenderá cedo a ser prática. Gostava de estabilidade, de saber onde estava pisando, talvez porque já tivesse enfrentado momentos em que tudo parecia prestes a desmoronar. Ao se aproximar da esquina, algo a fez diminuir o passo. Um detalhe difícil de explicar, quase um arrepio silencioso. Quando levantou os olhos, viu aquele homem encostado na parede. Por um segundo, não o reconheceu. As roupas, o cabelo escondido, a barba por fazer confundiam qualquer memória. Mas havia algo no jeito de ficar parado, no olhar profundo,
que despertou uma sensação desconfortável. Ela parou. O barulho ao redor pareceu diminuir, como se o mundo tivesse ficado distante por alguns instantes. Ele sentiu o coração acelerar ao reconhecê-la. Todo o planejamento parecia pequeno diante da realidade daquele encontro. O rosto dela, tão familiar, agora carregava surpresa, confusão e um início de incredulidade. Ele pensou em falar, mas se conteve. Parte das regras que havia criado para si mesmo era não facilitar o caminho. Precisava ver. Precisava sentir. Ela deu alguns passos hesitantes em sua direção. O cheiro de pão quente e café agora parecia mais intenso. Observou melhor o rosto dele, procurando sinais que confirmassem o que a intuição gritava. Quando finalmente reconheceu os olhos, o choque foi visível. A mão apertou a alça da bolsa com força, e a respiração ficou curta. Nada foi dito naquele primeiro momento. O silêncio entre eles era pesado, carregado de perguntas que ainda não tinham forma. Pessoas passavam, esbarravam, seguiam suas vidas sem perceber que ali, naquela esquina comum, algo profundo estava acontecendo. Ele quebrou o silêncio com um cumprimento simples, quase tímido. A voz saiu mais baixa do que o normal. Aquilo não fazia parte do plano, mas também não podia ser evitado. Ela respondeu automaticamente, ainda tentando entender o que via. A imagem daquele homem, sempre bem vestido, seguro, confiante, agora contrastava com a figura diante dela. Ela perguntou se ele estava bem. A pergunta saiu mais como um reflexo do que como curiosidade. Ele respondeu que sim, mas não entrou em detalhes. Não podia. Ainda não. Aquela resposta curta plantou uma primeira dúvida no coração dela. Se estava bem, por que estava ali daquela forma? O tempo passou de maneira estranha. Minutos pareceram longos demais. Ela ofereceu algo simples, um lanche comprado ali perto. Ele aceitou, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Não era a comida em si, mas o cuidado. Ao aceitar, sentiu uma mistura de gratidão e culpa. Aquela era a primeira pequena consequência do caminho que havia escolhido. Enquanto comiam em silêncio, ela observava cada movimento dele. Havia algo que não encaixava. A forma educada, o cuidado com as palavras, a postura que insistia em não se curvar totalmente à situação. Aquilo despertava perguntas internas que ela ainda não conseguia formular. Ele, por sua vez, lutava contra o impulso de explicar tudo. A vontade de aliviar aquele desconforto era grande, mas o conflito interno falava mais alto. Precisava saber até onde iria a compreensão dela. Precisava enfrentar os próprios limites. Depois de alguns minutos, ela disse que precisava ir. O trabalho não esperava. Antes de sair, olhou para ele mais uma vez, com uma expressão que misturava preocupação e confusão. Disse que voltaria para conversar com mais calma. Ele assentiu, sentindo o peso da expectativa. Quando ela se afastou, ele ficou ali por mais algum tempo, observando a cidade. O sol já estava mais alto, o calor aumentava, e o cheiro da rua mudava. O primeiro encontro havia sido mais intenso do que imaginara. Nada havia saído exatamente como planejado. E, pela primeira vez desde que decidirá se disfarçar, ele sentiu medo real de estar cometendo um erro irreversível. Ainda assim, permaneceu firme. A história que começava naquela esquina não seria simples. O que estava em jogo não era apenas um relacionamento, mas a própria forma como ele enxergava o amor, a confiança e o valor das pessoas quando tudo o que resta é o essencial. Os dias seguintes ao reencontro na esquina passaram mais devagar do que ele imaginava. A cidade continuava com o mesmo barulho, os mesmos cheiros e a mesma pressa, mas dentro dele tudo parecia deslocado. O desconforto de ter sido visto daquela forma não saía de sua mente. Não era vergonha da aparência simples, mas da dúvida que agora pairava no ar. Ele havia provocado aquela situação e, ao mesmo tempo, não tinha controle algum sobre as reações que surgiriam a partir dali. Naquela manhã, o sol ainda nascia quando ele deixou o abrigo improvisado onde vinha dormindo. O chão frio, o colchão fino e o barulho distante dos primeiros ônibus já faziam parte de uma rotina que, semanas antes, seria impensável. Lavou o rosto em um banheiro público, observando o próprio reflexo no espelho rachado. O rosto parecia mais cansado, os olhos carregavam um peso novo. Ainda assim, havia algo diferente. Uma atenção maior aos detalhes, às pessoas que cruzavam seu caminho, as histórias silenciosas escondidas em cada olhar. Caminhou até a mesma região do centro,
não por acaso, mas por necessidade emocional. Sabia que ela trabalhava nas proximidades. Não esperava encontrá-la novamente tão cedo, mas precisava estar ali. Sentia que aquela esquina havia se tornado um ponto de virada, um lugar simbólico onde sua vida anterior e a atual se cruzavam de forma inevitável. Enquanto isso, ela seguia sua rotina tentando manter a normalidade. O reencontro havia ficado martelando em sua cabeça durante noites mal dormidas. A imagem dele daquela forma surgia nos momentos mais inesperados, no meio de uma planilha, durante o almoço apressado, no caminho de volta para casa. A sensação era de que algo importante havia sido escondido dela, mesmo sem conseguir definir exatamente o que. Ela se perguntava se tinha sido ingênua por não questionar mais, por não insistir em respostas. Ao mesmo tempo, sentia um peso no peito ao lembrar do olhar dele. Não parecia alguém que tivesse escolhido aquela situação por acaso. Havia dignidade demais, silêncio demais. Isso a confundia. No terceiro dia após o reencontro, ela decidiu voltar àquela esquina mais cedo. Não contou a ninguém. Era uma decisão íntima, quase um impulso. O cheiro de café novamente a guiou, misturado ao som de conversas e passos. Ao se aproximar, o viu sentado no mesmo lugar, agora conversando com uma senhora que distribuía pães. A forma respeitosa como ele a ouvia chamou sua atenção antes mesmo que ele percebesse sua presença. Ela parou a alguns metros, observando. Viu quando ele agradeceu, quando ajudou a senhora a organizar a sacola, quando se levantou para ceder o lugar a alguém com dificuldade de locomoção. Pequenos gestos, simples, mas cheios de significado. Aquilo mexeu com algo dentro dela. A imagem que havia construído daquele homem começava a ganhar novas camadas, inesperadas e difíceis de ignorar. Quando ele finalmente a viu, levantou-se devagar. O olhar se encontrou novamente, agora com menos choque e mais cautela. Ela se aproximou, sentindo o coração acelerar. Não havia ensaiado o que diria. As palavras precisavam surgir sozinhas. Ela perguntou se ele estava se alimentando bem, se tinha onde dormir. A preocupação era genuína, e isso ficou claro no tom de voz. Ele respondeu com sinceridade parcial, dizendo que estava se virando como podia. Não mentia completamente, mas também não revelava tudo. Aquela resposta teve um custo interno. Cada frase medida aumentava o peso do segredo. Eles caminharam juntos até a padaria. O ambiente era simples, mesas de metal, cheiro de pão quente, café passado na hora. Sentaram-se próximos à janela. Pessoas entravam e saíam, alheias à intensidade daquele encontro. Ela pediu 2 cafés e algo para comer. Ele tentou recusar, mas ela insistiu. Disse que fazia questão. Ele aceitou, sentindo novamente a mistura de gratidão e culpa. A conversa foi cuidadosa no início. Falaram sobre coisas pequenas, o clima, o movimento da rua, lembranças vagas. Aos poucos, ela começou a fazer perguntas mais diretas. Queria entender o que havia acontecido, como ele tinha chegado àquela situação. Ele respondeu com histórias reais, mas incompletas. Falou de escolhas, de necessidade de se afastar, de aprender a ver a vida por outro ângulo. Cada palavra era verdadeira em essência, mesmo que omitisse o contexto completo. Ela ouviu em silêncio, mexendo o café com a colher. O som metálico parecia alto demais. Algo dentro dela dizia que havia mais. Muito mais. Ainda assim, decidiu não pressionar naquele momento. Talvez por respeito, talvez por medo da resposta. Após o café, caminharam juntos por algumas quadras. O centro da cidade mudava conforme avançavam. Prédios antigos davam lugar a ruas mais estreitas, comércio popular, vendedores ambulantes chamando clientes. O ambiente refletia a diversidade que ele vinha descobrindo diariamente. Aquela caminhada teve um impacto forte nele. Estar ao lado dela naquele contexto, sem conforto, sem fachada, tornava tudo mais real. Ela comentou que as pessoas eram rápidas em julgar, que bastava uma aparência diferente para alguém ser tratado como se não existisse. Aquela fala tocou fundo nele. Era exatamente isso que vinha experimentando. Pela primeira vez, sentiu vontade de contar tudo. O esforço para manter o plano se tornava cada vez maior. Nos dias que se seguiram, eles passaram a se encontrar com mais frequência. Sempre em locais simples, sempre sem grandes promessas. Ela levava comida, conversava, escutava. Ele ajudava em pequenas tarefas, organizava doações,
orientava quem precisava de informações. Aos poucos, foi sendo reconhecido naquele pequeno universo como alguém confiável. Isso trouxe uma mudança visível em sua postura. Sentia-se útil de uma forma que nunca havia experimentado antes. Esses encontros, no entanto, não vinham sem obstáculos. Ela começou a enfrentar comentários de colegas e conhecidos. Perguntas disfarçadas de preocupação, olhares de julgamento, sugestões de que ela estava se envolvendo demais. A pressão social começou a pesar. Em casa, sozinha, ela refletia sobre até onde estava disposta a ir. O medo de repetir dificuldades do passado surgia com força. Para ele, o maior obstáculo era emocional. Cada gesto de cuidado dela aumentava a culpa. O plano inicial, que parecia claro e controlável, começava a se desmanchar diante da realidade. Ele percebia que não estava apenas observando reações. Estava criando laços verdadeiros em uma condição desigual. Em uma tarde quente, sentados em um banco de praça sob a sombra de uma árvore antiga, ele teve um momento de vulnerabilidade. Falou sobre cansaço, sobre sentir que precisava provar algo o tempo todo. Não entrou em detalhes, mas a emoção era evidente. Ela colocou a mão sobre a dele, em um gesto simples, silencioso. Aquilo teve um impacto profundo. Foi uma pequena vitória emocional, mas o custo foi alto. Ele quase revelou tudo ali. O ambiente ao redor parecia acompanhar essa transformação. As tardes ficavam mais longas, o movimento da praça mais intenso, crianças brincando, vendedores passando. A cidade deixava de ser apenas cenário e se tornava parte ativa da história. Ao final daquele período, ambos já sabiam que algo importante estava sendo construído, mesmo sem nomear. A confiança crescia devagar, marcada por avanços e recuos. Ele entendia que o sucesso do que buscava não viria rápido, nem sem sacrifício. Cada dia exigia mais controle, mais honestidade consigo mesmo. Aquela fase da história não trouxe respostas definitivas, mas aprofundou sentimentos e conflitos. O que começou como um teste se tornava uma experiência transformadora, com consequências que ele ainda não era capaz de medir completamente. A convivência diária começou a criar uma rotina silenciosa entre eles. Nada era combinado com antecedência, mas, de alguma forma, sempre acabavam se encontrando nos mesmos horários, nos mesmos lugares simples espalhados pelo centro da cidade. A padaria da esquina, a praça sombreada, a calçada próxima ao ponto de ônibus passaram a fazer parte de um território compartilhado. O ambiente parecia mudar conforme a presença deles. Onde antes havia apenas pressa e indiferença, agora surgiam pausas, conversas curtas, olhares que se demoravam um pouco mais. Ele acordava cedo todos os dias, antes mesmo do movimento da cidade ganhar força. O corpo ainda sentia o peso das noites mal dormidas, e o cansaço começava a se acumular. Havia dias em que a fome apertava mais do que o esperado, outros em que a solidão se tornava quase insuportável. Ainda assim, ele seguia firme. Cada dificuldade enfrentada reforçava a ideia de que aquele caminho, por mais duro que fosse, estava lhe ensinando algo que o dinheiro jamais havia conseguido comprar. Enquanto caminhava pelas ruas, observava pessoas que antes não notava. Trabalhadores abrindo lojas, garis limpando a calçada, vendedores organizando mercadorias. A cidade tinha um ritmo próprio que ele começava a respeitar. Aquela vivência não estava apenas testando o amor de alguém, estava desmontando certezas antigas e construindo uma nova forma de enxergar o mundo. Ela, por sua vez, começava a sentir o peso emocional daquela aproximação. A cada encontro, crescia a sensação de estar entrando em um território desconhecido. Não era apenas preocupação com a situação dele, mas com o que aquilo despertava dentro dela. Sentia-se dividida entre a vontade de ajudar e o medo de se envolver além do que podia suportar. Em casa, ao final do dia, ficava sentada em silêncio, lembrando de conversas passadas, comparando o homem que conhecia antes com aquele que agora via todos os dias. Certo dia, ela chegou mais cedo à praça e não o encontrou. Sentou-se no banco de sempre, observando o movimento, sentindo uma inquietação estranha. O sol estava forte, o ar pesado, e o tempo parecia passar mais devagar. Aquela ausência inesperada trouxe um incômodo que ela não quis admitir de imediato. Quando finalmente o viu se aproximar, carregando 2 sacolas e o semblante mais abatido, sentiu um alívio imediato, seguido de preocupação. Ele explicou que havia passado a manhã ajudando em uma pequena ação comunitária organizada por moradores do bairro. A forma como falava sobre aquilo mostrava envolvimento genuíno.
Contou sobre pessoas que dividiam o pouco que tinham, sobre histórias de superação, sobre a força silenciosa que existia ali. Ela ouviu com atenção, percebendo que aquela experiência estava transformando algo profundo nele. Nesse mesmo dia, ela comentou sobre as dificuldades que vinha enfrentando no trabalho. Pressões, cobranças, a sensação constante de precisar provar seu valor. Ao falar, percebeu que estava se abrindo mais do que planejava. Ele escutou em silêncio, com atenção verdadeira, sem interromper. Aquela escuta teve um impacto emocional forte. Ela sentiu que, apesar de toda a situação dele, havia ali um apoio sincero. Com o passar das semanas, pequenos conflitos começaram a surgir. Ela queria entender mais, precisava de respostas mais claras. Ele, por outro lado, sentia o plano escorregar por entre os dedos. Cada pergunta direta era um teste de resistência emocional. Em alguns momentos, respondia com frases vagas, em outros, desviava o assunto. Isso começou a gerar uma tensão silenciosa entre eles. Em uma tarde nublada, sentados novamente na padaria, ela perguntou se ele pretendia mudar aquela situação, se tinha planos reais para o futuro. A pergunta veio carregada de expectativa. Ele sentiu o peso daquele momento. Qualquer resposta errada poderia afastá-la. Disse que estava buscando uma forma de se reerguer, que precisava de tempo. Era verdade, ainda que por motivos diferentes dos que ela imaginava. A reação dela foi de cautela. Não houve discussão, mas o olhar mudou. Surgiu uma distância sutil, quase imperceptível para quem observasse de fora, mas clara para ambos. Aquilo foi uma consequência direta do segredo que ele insistia em manter. Pela primeira vez, ele percebeu que o teste poderia acabar destruindo exatamente aquilo que queria preservar. Nos dias seguintes, ela passou a aparecer menos. Quando vinha, ficava pouco tempo. O sorriso estava mais contido, as conversas mais objetivas. Ele sentia a perda se aproximando e lutava internamente contra o próprio orgulho. Pensava em tudo o que havia planejado, nas razões que o levaram até ali, mas começava a se perguntar se ainda fazia sentido continuar. O ambiente ao redor refletia esse afastamento. A praça parecia mais vazia, o barulho da cidade mais agressivo, os cheiros mais intensos. Ele começou a sentir dores no corpo, sinais claros do desgaste físico e emocional. Em uma manhã, precisou se sentar no chão por alguns minutos. Para recuperar o fôlego. Uma senhora se aproximou, ofereceu água e palavras simples. Aquela ajuda inesperada trouxe um misto de gratidão e reflexão. Ele estava realmente vivendo aquilo, sem atalhos. Quando ela soube desse episódio por terceiros, sentiu um aperto no peito. A preocupação falou mais alto do que o medo. Voltou a procurá-lo, desta vez com menos reservas. Encontrarão-se na praça no fim da tarde, o céu alaranjado, o vento mais fresco. Ela perguntou se ele precisava de algo. Ele respondeu que precisava apenas conversar. Sentaram-se em silêncio por alguns minutos antes de ele falar sobre cansaço, sobre sentir que estava se afastando de tudo o que conhecia. Não revelou a verdade, mas deixou transparecer fragilidade. Aquela vulnerabilidade mexeu profundamente com ela. Colocou a mão sobre o braço dele, dizendo que ninguém merecia passar por tudo aquilo sozinho. O gesto simples teve um peso enorme. Foi uma vitória emocional, mas trouxe consigo uma consequência inevitável. Ele se envolvia cada vez mais, tornando a revelação futura ainda mais difícil. A relação deles passou a existir em um equilíbrio delicado. Aproximação e distância se alternavam, criando uma tensão constante. Ele começava a entender que o sucesso do que buscava não dependia apenas da reação dela, mas da própria capacidade de assumir responsabilidades emocionais. Cada dia exigia mais honestidade interna. Ao final desse período, ambos estavam diferentes. Ele mais consciente, mais humano, mais exposto. Ela mais sensível, mais atenta, mas também mais cautelosa. A história avançava sem garantias, guiada por sentimentos contraditórios e decisões difíceis. Nada estava resolvido. Pelo contrário, tudo parecia mais complexo. Mas havia algo inegável crescendo entre eles, algo que nem o disfarce, nem o medo, nem o silêncio conseguiam apagar. As mudanças que vinham acontecendo entre eles começaram a se refletir de forma mais intensa nos pequenos gestos do dia a dia. O centro da cidade seguia o mesmo ritmo apressado, mas, para ele, tudo parecia mais pesado. O corpo dava sinais claros de desgaste.
As noites mal dormidas cobravam seu preço, e a alimentação irregular deixava a mente lenta em alguns momentos. Ainda assim, ele insistia em manter a rotina que havia criado, não apenas por teimosia, mas porque sentia que abandonar aquele caminho agora significaria fugir de algo maior. Ela percebia essa fragilidade com mais clareza a cada encontro. O rosto dele estava mais magro, o olhar mais profundo. Já não era apenas curiosidade ou compaixão que a movia. Existia uma preocupação real, quase um senso de responsabilidade que ela não sabia explicar. Em casa, passou a cozinhar porções maiores e separar discretamente o que levaria para ele. Não contava a ninguém. Aquilo era uma escolha pessoal, silenciosa, que vinha acompanhada de conflitos internos. Em uma manhã de céu encoberto, ela chegou à praça e não o encontrou novamente. Sentou-se no banco de sempre, sentindo um aperto no peito. O vento balançava as folhas das árvores antigas, e o cheiro de terra úmida anunciava chuva. O tempo passava, e ele não aparecia. A inquietação crescia junto com pensamentos que ela tentava afastar. Quando decidiu se levantar e ir embora, o viu atravessando a rua com passos lentos. Ele se aproximou pedindo desculpas pelo atraso. Explicou que havia passado mal mais cedo e precisou descansar um pouco. A voz estava mais fraca, e aquilo a alarmou. Ela insistiu para que fossem até um local fechado, onde pudessem sentar com mais conforto. Entraram em um pequeno café simples, frequentado por trabalhadores da região. O ambiente era modesto, mas acolhedor. O cheiro de comida caseira trazia uma sensação de segurança. Ela pediu algo quente para ele, sem dar espaço para recusa. Ele aceitou, sentindo novamente aquela mistura de gratidão e desconforto. Cada gesto de cuidado dela reforçava o peso do segredo que carregava. Enquanto comia, percebeu o quanto estava distante da vida que costumava levar. Não havia luxo, não havia controle absoluto. Havia apenas o presente, com suas limitações e aprendizados. Durante a conversa, ela comentou que vinha enfrentando críticas veladas de pessoas próximas. Perguntas insistentes, conselhos não solicitados, olhares de julgamento. Diziam que ela estava se envolvendo demais, que precisava pensar no próprio futuro. Aquilo a incomodava profundamente. Ao falar, a voz saiu embargada. Ele ouviu em silêncio, sentindo uma culpa crescente. O teste que havia criado começava a impactar não apenas a ele, mas também a ela. Ele tentou confortá-la com palavras simples, dizendo que ninguém tinha o direito de decidir por ela. Aquela fala, embora sincera, teve um custo interno. Sabia que estava pedindo, ainda que indiretamente, que ela permanecesse em uma situação que ele mesmo havia criado de forma artificial. Nos dias seguintes, o clima entre eles se tornou mais instável. Havia momentos de proximidade intensa, conversas longas, risos inesperados. Em outros, surgiam silêncios carregados, pausas desconfortáveis, perguntas não feitas. Ela começou a se questionar se estava romantizando uma situação difícil. Ele, por sua vez, lutava para manter a coerência do plano inicial, mesmo percebendo que a realidade havia tomado rumos próprios. Certo dia, ela o encontrou conversando com um grupo de pessoas em situação semelhante à dele. A forma como ele orientava, explicava caminhos possíveis, mostrava conhecimento sobre direitos básicos e oportunidade chamou sua atenção. Aquilo não era comum. Havia segurança demais nas palavras, clareza demais nas ideias. Aquela cena plantou uma dúvida mais concreta em sua mente. Mais tarde, quando ficaram sozinhos, ela comentou sobre isso de maneira cuidadosa. Disse que ele parecia saber mais do que aparentava. O comentário foi feito sem acusação, mas ele sentiu o impacto. Respondeu que já havia vivido outras realidades, que aprenderá muito antes de chegar ali. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. A tensão aumentou. Aquela foi uma reviravolta silenciosa, com consequência imediata. A confiança dela começou a se misturar com desconfiança. O ambiente ao redor parecia acompanhar esse clima. As ruas estavam mais movimentadas, o comércio mais barulhento, a cidade menos acolhedora. Ele começou a evitar alguns encontros, temendo perguntas mais diretas. Ela percebeu o afastamento e sentiu-se rejeitada. O medo de estar sendo enganada crescia, mesmo sem provas concretas. Em um fim de tarde, ela decidiu confrontá-lo de forma mais clara. Sentaram-se em um banco afastado, com o céu carregado de nuvens. Ela perguntou se ele estava sendo honesto com ela. A pergunta foi direta,
sem rodeios. Ele sentiu o coração acelerar. O momento exigia uma decisão. Dizer tudo ou continuar sustentando o silêncio. Ele respondeu que estava sendo honesto dentro do que conseguia naquele momento. A frase soou vaga, e ele sabia disso. A reação dela foi imediata. O olhar se fechou, a postura mudou. Disse que não podia se envolver com alguém que escondia coisas importantes. Aquela fala foi um golpe duro. Ele sentiu o chão sumir por alguns segundos. Ela se levantou, dizendo que precisava de um tempo. Não houve gritos, nem cenas dramáticas. Apenas um afastamento doloroso, carregado de frustração. Aquela foi uma consequência direta da escolha dele de manter o disfarce. O teste começava a cobrar um preço alto demais. Os dias seguintes foram marcados por solidão. Ele continuou sua rotina, mas tudo parecia mais difícil. A ausência dela era sentida em cada canto da cidade. O café parecia mais amargo, a praça mais vazia, os dias mais longos. Pela primeira vez, considerou seriamente encerrar aquilo e voltar à vida anterior. Mas algo dentro dele resistia. Não queria desistir sem enfrentar as consequências. Durante esse período, teve outro momento de vulnerabilidade. O corpo cedeu novamente, e ele precisou aceitar ajuda para se recuperar. Não foi algo grave, mas suficiente para fazê-lo refletir profundamente. Deitado, olhando o teto simples do local onde descansava, pensou em tudo que havia aprendido. Pensou nela, nos gestos, na paciência, na coragem silenciosa. Ela, mesmo afastada, não conseguiu ignorar completamente a preocupação. Soube por conhecidos que ele não estava bem. Lutou internamente entre manter a distância e seguir o impulso de cuidar. Depois de noites sem dormir direito, decidiu procurá-lo novamente, não para retomar o que havia sido, mas para entender. O reencontro foi discreto, quase tímido. Não houve cobranças imediatas. Apenas olhares carregados de sentimentos não resolvidos. Ele agradeceu por ela ter vindo. Ela disse que precisava de sinceridade, ainda que não fosse tudo de uma vez. Aquela conversa não trouxe soluções, mas abriu uma fresta. Ao final daquele período, ambos estavam emocionalmente exaustos, porém mais conscientes. Ele entendia que o sucesso do que buscava não poderia vir às custas do sofrimento dela. Ela começava a perceber que havia algo muito maior por trás daquele homem do que imaginava. Nada estava resolvido, mas a história seguia avançando, agora em um terreno mais delicado, onde cada decisão teria consequências ainda mais profundas. O tempo passou de forma irregular depois daquele reencontro cauteloso. Não havia mais a naturalidade dos dias anteriores, mas também não existia um rompimento definitivo. A relação entrou em um território instável, sustentada por encontros espaçados e conversas medidas. A cidade seguia seu curso, com o calor subindo no meio da tarde e as chuvas rápidas no fim do dia, enquanto eles tentavam entender como continuar sem ferir ainda mais o que já estava sensível. Ele acordava cedo, como sempre, mas agora demorava mais para se levantar. O corpo estava mais frágil, e a mente, sobrecarregada. Ainda assim, fazia questão de manter pequenas rotinas. Passava pela feira livre aos sábados, ajudava a montar barracas, carregava caixas, recebia frutas que sobravam. O cheiro de laranja fresca, de pastel frito, de café coado em garrafa térmica fazia parte do cenário. Esses detalhes simples se tornaram âncoras para ele. Eram lembranças vivas de que ainda havia dignidade em cada gesto, mesmo quando tudo parecia incerto. Ela, por outro lado, tentava reorganizar a própria vida. O trabalho exigia mais atenção, as cobranças aumentavam, e os comentários de pessoas próximas continuavam. Algumas falavam com cuidado, outras sem filtro. Diziam que ela estava se desgastando por alguém que não oferecia garantias. Ela ouvia, absorvia parte da preocupação, mas algo dentro dela resistia. Não era teimosia. Era a sensação de que havia uma verdade incompleta, algo que precisava ser entendido antes de qualquer decisão definitiva. Em um domingo de manhã, ela decidiu caminhar até a praça onde costumavam se encontrar. Não tinha certeza se ele estaria lá. O céu estava limpo, o vento leve, famílias ocupavam os bancos, crianças corriam atrás de bolas. Quando viu sentado mais afastado, olhando para o chão, sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Aproximou-se devagar, anunciando a presença com um cumprimento simples. Ele levantou o olhar e sorriu de forma contida. A presença dela ainda causava impacto.
Conversaram sobre coisas práticas, o clima, o movimento da praça, sem tocar nos assuntos mais delicados. Aos poucos, a conversa ganhou profundidade. Ela comentou que havia pensado muito nos últimos dias, que precisava entender melhor o que estava vivendo. Não exigia explicações completas, mas precisava de mais clareza. Ele ouviu com atenção, sentindo o peso da escolha que se aproximava. Percebia que o plano inicial já não fazia sentido da mesma forma. O teste que imaginara como algo controlável havia se transformado em uma experiência humana complexa, com consequências reais. Decidiu, então, dar um passo diferente. Não revelou tudo, mas falou sobre a necessidade de ter se afastado da vida que levava, sobre a vontade de ser visto sem máscaras, mesmo que isso significasse enfrentar dificuldades extremas. A forma como ele falou, sem vitimização, sem dramatização, tocou algo profundo nela. Pela primeira vez, ela enxergou coerência entre o discurso e os gestos. Aquilo não apagou as dúvidas, mas criou uma base mais sólida para continuar. Nos dias seguintes, ela passou a ajudá-lo de maneira mais prática. Não com dinheiro, mas com orientação. Indicou locais onde ele poderia tomar banho, participar de cursos rápidos oferecidos por instituições comunitárias, buscar atendimento básico. Tudo isso era feito de forma respeitosa, sem imposições. Ele aceitou algumas sugestões, recusou outras, mantendo controle sobre as próprias decisões. Cada pequeno avanço vinha acompanhado de um custo emocional. Aceitar ajuda significava reconhecer limites, algo que sempre fora difícil para ele. O ambiente começou a mudar novamente. Ele passou a frequentar um centro comunitário onde voluntários ofereciam oficinas simples. O cheiro de papel, de café fraco, o barulho de conversas misturadas criavam um clima de acolhimento. Ali, ele começou a compartilhar ideias, a ouvir histórias, a contribuir de forma mais ativa. Sua postura naturalmente chamava atenção. Não demorou para que algumas pessoas percebessem sua capacidade de organização e liderança. Essa visibilidade trouxe uma consequência inesperada. Um responsável pelo local passou a confiar a ele pequenas responsabilidades. Organizar horários, ajudar na logística, orientar novos participantes. Ele fazia tudo com cuidado, evitando se destacar demais. Ainda assim, era difícil esconder completamente a experiência que carregava. Essa situação preparou um novo conflito. Quanto mais ele se mostrava competente, mais aumentava a chance de alguém questionar sua história. Ela acompanhava essas mudanças com atenção. Viu o quanto ele se envolvia, o quanto parecia encontrar propósito naquele ambiente. Isso mexeu com seus sentimentos. Havia orgulho, mas também medo. Medo de estar se aproximando de alguém que ainda escondia partes importantes da própria vida. Em uma tarde chuvosa, eles se abrigaram sob a marquise de um prédio antigo. A chuva forte batia no chão, o cheiro de asfalto molhado preenchia o ar. Ali, em meio ao barulho da água, ela perguntou se ele confiava nela. A pergunta foi simples, mas carregada de significado. Ele respondeu que sim, que confiava mais do que jamais havia confiado em alguém. A resposta veio sem hesitação. Aquilo foi verdadeiro. Ela respirou fundo e disse que precisava sentir essa confiança na prática. Não exigia revelações imediatas, mas precisava perceber esforço real para construir algo transparente. Aquela fala teve um efeito profundo nele. Entendeu que o sucesso do que buscava não dependia apenas de testar sentimentos, mas de oferecer algo em troca. Não dinheiro, não conforto, mas verdade emocional. Nos dias seguintes, ele começou a fazer pequenas mudanças. Passou a ser mais aberto sobre o que sentia, sobre seus medos, sobre a culpa que carregava. Falou sobre solidão, sobre a sensação de não pertencer a lugar algum. Esses momentos de vulnerabilidade aproximaram os dois de forma intensa. Cada conversa era uma vitória, mas também um desgaste. Reviver emoções, admitir fragilidades, tudo isso exigia esforço. Ela, por sua vez, começou a se permitir sentir sem tanto controle. Passou a chegar mais cedo, a ficar mais tempo. Levava livros, compartilhava músicas, falava de sonhos que havia guardado por anos. O vínculo se fortalecia de forma gradual, sem promessas grandiosas, sustentado por presença e escuta. Ainda assim, os obstáculos não desapareceram. Um conhecido dela fez comentários mais duros, questionando suas escolhas. No trabalho, ela teve um desentendimento que a deixou emocionalmente abalada.
Ele esteve ao lado dela nesses momentos, oferecendo apoio sincero, mesmo sem ter muito a oferecer materialmente. Isso teve um impacto forte. Ela começou a perceber que estabilidade não se resumia a bens, mas a constância emocional. O ambiente urbano continuava mudando ao redor deles. O comércio entrava em época de maior movimento, as ruas ficavam mais cheias, o ritmo mais intenso. Eles aprendiam a se mover dentro desse cenário, encontrando pequenos refúgios em meio ao caos. Ao final daquele período, algo havia se transformado de forma irreversível. O relacionamento já não era baseado apenas em curiosidade ou teste. Havia compromisso emocional, ainda que frágil. Ele sabia que o momento da revelação se aproximava, e isso o assustava. Ela sentia que estava mais perto da verdade, e isso a deixava apreensiva. Nada estava resolvido, mas havia um avanço claro. O sucesso daquele caminho era gradual, construído com esforço visível, diálogo e sacrifícios. Cada passo à frente exigia abrir mão de algo. E, mesmo sem perceber completamente, ambos estavam sendo preparados para enfrentar a maior verdade de todas. A rotina que haviam construído começou a ganhar contornos mais definidos, ainda que permanecesse frágil. As manhãs no centro comunitário passaram a fazer parte dos dias dele, assim como as caminhadas lentas pela cidade ao entardecer. O corpo seguia cansado, mas havia uma força diferente sustentando seus passos. Não vinha do físico, vinha da sensação de estar fazendo algo com sentido. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia apenas observando a própria vida de fora. Ela acompanhava essas mudanças com atenção silenciosa. Observava como ele chegava mais cedo, como organizava materiais, como escutava cada pessoa com paciência. Aquilo não combinava com a imagem de alguém perdido ou sem direção. Havia método, havia responsabilidade. Essa constatação não trazia apenas admiração, mas também inquietação. Quanto mais ele se mostrava capaz, mais crescia a sensação de que existia uma parte importante da história que ainda não tinha sido contada. Em uma tarde quente, o centro comunitário estava mais cheio que o normal. Ventiladores antigos giravam lentamente, espalhando um ar morno misturado ao cheiro de café fraco e papel. Ele estava ajudando a organizar uma pequena atividade quando foi chamado para resolver um problema simples de logística. A forma rápida e segura com que resolveu a situação chamou a atenção de algumas pessoas. Houve comentários discretos, olhares trocados. Nada explícito, mas suficiente para plantar novas dúvidas. Ela percebeu. E dessa vez não conseguiu ignorar. Mais tarde, quando ficaram sozinhos sentados do lado de fora, sob a sombra curta de uma árvore, ela comentou que ele parecia ter facilidade demais com organização, com decisões. A fala foi cuidadosa, mas firme. Ele respirou fundo antes de responder. Disse que aprenderá com a vida, com erros e responsabilidades antigas. Era verdade, mas novamente incompleta. A resposta não gerou discussão, mas criou um silêncio pesado. Ela desviou o olhar, ele sentiu o impacto. Aquela foi mais uma consequência direta do segredo mantido. Cada vez ficava mais claro que a verdade não poderia ser adiada indefinidamente. Nos dias seguintes, ela começou a se afastar um pouco novamente. Não de forma brusca, mas perceptível. Chegava mais tarde, saía mais cedo, respondia mensagens com menos entusiasmo. Ele sentiu o vazio crescer. Tentava se convencer de que aquilo fazia parte do processo, mas a angústia se tornava difícil de suportar. O ambiente urbano refletia esse clima. O céu permanecia nublado por vários dias, a cidade parecia mais cinza, mais pesada. O barulho constante dos ônibus e das obras parecia amplificado. Ele caminhava pelas ruas sentindo uma pressão no peito, não física, mas emocional. Pela primeira vez, pensou seriamente que talvez tivesse ido longe demais. Em uma noite particularmente difícil, sentou-se sozinho em um banco de praça quase vazio. O vento frio trazia o cheiro distante de chuva. Ali, permitiu-se um momento de fragilidade total. Pensou na vida confortável que havia deixado temporariamente para trás, nas decisões que sempre tomara com segurança. Agora, tudo parecia incerto. Questionou-se se o teste havia sido justo, se tinha o direito de colocar alguém nessa posição sem consentimento. No dia seguinte, acordou decidido a mudar algo. Não podia mais apenas esperar que o tempo resolvesse. Precisava agir, ainda que isso significasse acelerar consequências. Começou com pequenas atitudes. Foi mais direto nas conversas,
menos evasivo. Admitiu que escondia partes importantes por medo, não por falta de confiança. Essa sinceridade parcial já representava um risco, mas também um alívio. Ela percebeu essa mudança. Durante um encontro em uma lanchonete simples, com cheiro de gordura quente e som de televisão ligado ao fundo, ele falou sobre arrependimento. Disse que havia decisões que tomara acreditando estar fazendo certo, mas que agora via o impacto real delas. Não entrou em detalhes, mas a emoção era visível. As mãos tremiam levemente, o olhar evitava o dela por alguns segundos. Aquilo mexeu com ela de forma profunda. Pela primeira vez, sentiu que ele estava realmente lutando contra algo interno, e não apenas escondendo informações. A dureza no olhar. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Dela diminuiu, mas a cautela permaneceu. Ela disse que entendia o medo, mas que não poderia seguir em algo construído sobre omissões constantes. A fala foi firme, sem agressividade. Enquanto isso, uma nova subtrama começava a se desenvolver. No centro comunitário, surgiu a ideia de ampliar algumas atividades. Faltavam recursos, organização e alguém disposto a assumir responsabilidade. Sem perceber, ele começou a se envolver mais. Sugeriu ajustes, propôs soluções simples, conectou pessoas. Tudo isso era feito com ferramentas que já haviam sido apresentadas ao longo da história. Sua experiência, sua capacidade de planejamento, sua habilidade de ouvir. Esse envolvimento trouxe reconhecimento, mas também exposição. Algumas pessoas passaram a perguntar mais sobre ele, sobre seu passado, sobre como havia chegado ali. Ele desviava, mudava de assunto, sorria. Cada pergunta era um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Ela observava esse movimento com atenção redobrada. Via o quanto ele se destacava, o quanto parecia no lugar certo, apesar das circunstâncias. Isso a confundia ainda mais. Em casa, refletia sobre tudo o que havia vivido com ele naquele último ano. As conversas, os gestos, os momentos de apoio mútuo. Tentava equilibrar razão e sentimento. Em um sábado de manhã, decidiu acompanhá-lo mais de perto no centro comunitário. Queria ver com os próprios olhos, sem intermediários. O local estava cheio, o barulho alto, pessoas entrando e saindo. Ela observou como ele se movia com naturalidade, como era respeitado, como resolvia conflitos simples com calma. Aquilo foi impactante. A imagem de alguém desamparado já não se sustentava. Depois daquele dia, ela o chamou para conversar em um lugar mais tranquilo. Sentaram-se em um banco afastado, o sol filtrado pelas folhas das árvores. Ela disse que precisava de honestidade real, não apenas emocional, mas prática. Disse que sentia que estava sendo preparada para uma verdade maior. A frase ficou suspensa no ar. Ele sentiu o peso daquele momento. O coração batia forte, a garganta seca. Pela primeira vez, considerou seriamente revelar tudo ali. Mas algo o fez hesitar. Não era apenas medo de perdê-la, mas medo do impacto que a verdade poderia causar. Sabia que a revelação não seria apenas sobre dinheiro, mas sobre confiança, consentimento, escolhas. Ele pediu mais um pouco de tempo. Não como fuga, mas como preparação. Disse que precisava fazer isso da forma certa, assumindo consequências. A resposta dela foi silenciosa. Não houve aceitação imediata, nem recusa definitiva. Apenas um olhar longo, carregado de expectativa e cansaço. Os dias seguintes foram marcados por tensão. A aproximação emocional continuava, mas agora acompanhada de um limite claro. Ela não se permitia avançar além de certo ponto. Ele sentia a distância, mas entendia. Cada pequena vitória anterior agora cobrava seu preço. O ambiente urbano seguia mudando. O período de festa se aproximava, as ruas ganhavam enfeites simples, luzes improvisadas. O clima de fim de ciclo era perceptível. Ele caminhava pela cidade sentindo que também estava no fim de uma etapa. A vida que havia escolhido viver naquele ano estava prestes a exigir uma decisão definitiva. Em um momento de solidão, voltou àquela primeira esquina onde tudo havia começado. O cheiro de café ainda estava lá, o barulho dos ônibus, as pessoas apressadas. Sentou-se encostado na parede descascada, segurando o copo vazio, agora apenas como símbolo.
Pensou em tudo o que havia aprendido, em tudo o que havia perdido e ganhado. Percebeu que, independentemente da reação dela, ele já não era o mesmo homem. O disfarce havia revelado mais verdades do que escondido. O conflito interno que o levará até ali estava mais claro. Não se tratava apenas de ser amado sem dinheiro, mas de aprender a amar sem controle. Ao final desse período, a história chegava a um ponto crítico. As emoções estavam à flor da pele, as perguntas sem resposta se acumulavam. Ele sabia que o próximo passo mudaria tudo. Ela sentia que estava prestes a descobrir algo que redefiniria completamente sua visão sobre ele. Os dias que se seguiram carregavam um peso diferente, como se o ar estivesse mais denso. Ele acordava com a sensação constante de que algo estava prestes a acontecer, mesmo sem saber exatamente quando. A cidade entrava em um período de mudanças visíveis. As ruas começavam a receber enfeites simples, luzes improvisadas presas aos postes, vitrines decoradas com cores quentes. Havia um clima de expectativa no ar, típico daquela época do ano, mas dentro dele a expectativa vinha misturada com apreensão. Ele continuava frequentando o centro comunitário, mas agora seus passos eram mais contidos. Falava menos, observava mais. A mente estava ocupada com decisões que não podiam mais ser adiadas. Cada vez que alguém fazia uma pergunta mais direta sobre seu passado, sentia o coração acelerar. Não era medo de ser descoberto por terceiros, mas de como a verdade seria recebida por ela. Ela também sentia essa tensão crescente. O trabalho seguia exigente, mas sua atenção frequentemente escapava para pensamentos sobre ele. Em momentos de silêncio, lembrava-se do primeiro reencontro, da aparência simples, do olhar cansado. Lembrava-se dos gestos cuidadosos, das conversas profundas, da presença constante nos momentos difíceis. Tudo aquilo parecia verdadeiro demais para ser apenas uma encenação. Ainda assim, a sensação de estar sendo mantida à margem de algo importante não desaparecia. Em uma tarde abafada, eles se encontraram novamente na praça. O movimento estava menor, o calor fazia as pessoas buscarem sombra. Sentaram-se no banco de sempre, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio entre eles não era confortável, mas também não era hostil. Era carregado de pensamentos não ditos. Ela foi a primeira a falar. Disse que sentia que ambos estavam presos em um ciclo de aproximação e recuo. Que aquilo estava se tornando cansativo. Não havia acusação em sua voz, apenas cansaço. Ele ouviu atentamente, sentindo cada palavra como um chamado à responsabilidade. Ele respondeu que concordava. Disse que havia começado tudo acreditando que precisava de respostas, mas que agora entendia que estava lidando com algo muito maior. Falou sobre medo, sobre controle, sobre a dificuldade de se despir de certezas antigas. Não mencionou dinheiro, status ou a vida que escondia, mas falou com honestidade sobre suas falhas emocionais. Ela ouviu em silêncio, olhando para o movimento da praça. Quando respondeu, disse que compreendia o medo dele, mas que também precisava se proteger. Não podia continuar investindo sentimentos sem saber exatamente onde estava pisando. Aquela fala foi firme, mas justa. Ele sentiu um aperto no peito, sabendo que ela tinha razão. Depois desse encontro, eles passaram alguns dias sem se ver. Não houve um acordo explícito, apenas um afastamento natural. Ele mergulhou ainda mais nas atividades do centro comunitário, tentando ocupar a mente. Organizou materiais. Ajudou em reuniões simples, ouviu histórias de pessoas que carregavam dificuldades reais. Essas experiências o lembravam constantemente do privilégio que havia deixado para trás e do quanto precisava lidar com isso de forma honesta. Em um desses dias, um evento simples foi organizado no local. Nada grandioso, apenas uma confraternização modesta, com comida preparada coletivamente e música tocando em um rádio antigo. O cheiro de comida caseira preenchia o ambiente, e havia um clima de união sincera. Ele ajudou desde cedo, carregando mesas, organizando cadeiras, conversando com todos. Ela apareceu de surpresa. Não havia avisado que iria. Quando ele a viu entrando, sentiu um misto de alegria e nervosismo. A presença dela naquele espaço, observando tudo de perto, tornava impossível continuar fingindo que nada estava acontecendo. Ela cumprimentou as pessoas, sentou-se discretamente, observando-o em ação. Durante o evento, ela percebeu como ele era tratado com respeito. Não como alguém que precisava de ajuda, mas como alguém que ajudava. Aquilo foi impactante.
A imagem que ela vinha construindo ao longo dos meses se tornava cada vez mais complexa. Havia ali uma liderança natural, uma capacidade de organização que não se aprendia da noite para o dia. Quando o movimento diminuiu, eles conversaram em um canto mais tranquilo. Ela comentou sobre o evento, elogiou a organização. Ele agradeceu, mas não se mostrou confortável com os elogios. Disse que apenas estava retribuindo o que havia recebido. Aquela humildade parecia genuína. Ela então fez uma pergunta que mudou o tom da conversa. Perguntou se ele imaginava voltar à vida que tinha antes. A pergunta veio sem contexto aparente, mas carregada de intenção. Ele demorou a responder. Disse que sim, mas que não da mesma forma. Que algo havia mudado definitivamente. Aquela resposta foi verdadeira, mas novamente incompleta. O olhar dela se fechou por um instante. Disse que sentia que estava sempre a um passo da verdade, mas nunca alcançava. Aquilo a deixava insegura. Ele sentiu o impacto. Sabia que estava perdendo tempo precioso. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou acordado observando o teto simples do local onde descansava. Pensou em tudo o que havia construído naquele ano, nas relações criadas, nas lições aprendidas. Pensou nela, no olhar cansado, na paciência que começava a se esgotar. Percebeu que, ao tentar testar o amor, havia colocado em risco algo que poderia ser genuíno. No dia seguinte, decidiu que precisava agir de forma concreta. Não podia mais se esconder atrás de boas intenções. Começou a organizar detalhes práticos para a revelação. Não queria um momento dramático, nem uma exposição pública. Queria assumir a verdade com respeito, oferecendo espaço para que ela reagisse como precisasse. Enquanto isso, ela enfrentava seus próprios conflitos. Conversou com uma pessoa próxima, alguém de confiança, sem entrar em detalhes. Falou sobre sentir que estava vivendo algo intenso, mas instável. Recebeu conselhos cautelosos, que a fizeram refletir ainda mais. Percebeu que, apesar de tudo, não queria se afastar sem entender completamente a história dele. Alguns dias depois, ele a convidou para conversar em um local mais tranquilo, longe do movimento do centro. Não era um convite formal, apenas um pedido sincero. Ela aceitou, embora sentisse um frio no estômago. Sabia que aquela conversa poderia mudar tudo. O local escolhido era simples, um espaço aberto, com vista para uma parte mais calma da cidade. O vento leve trazia o cheiro de plantas e terra. Sentaram-se lado a lado, sem pressa. O silêncio inicial foi longo, mas necessário. Ele começou falando sobre o início de tudo. Sobre a decisão de se afastar, sobre o medo de ser visto apenas pelo que possuía. Falou de forma cuidadosa, sem se justificar demais. Admitiu que havia cometido erros, que havia subestimado o impacto emocional de suas escolhas. A voz saiu firme, mas carregada de emoção. Ela ouviu com atenção absoluta. Cada palavra parecia encaixar peças que estavam soltas há meses. Ainda assim, algo faltava. Ela sentia que a revelação não estava completa. Quando ele fez uma pausa, ela perguntou diretamente se havia mais. A pergunta foi clara, sem rodeios. Ele respirou fundo. Sentiu o corpo inteiro tensionar. Sabia que aquele era o ponto sem retorno. Mas, naquele momento, algo o impediu de ir até o fim. Não foi covardia, mas a consciência de que precisava fazer isso da forma certa, assumindo não apenas a verdade, mas as consequências práticas. Ele disse que havia mais, sim. Disse que precisava de um pouco mais de tempo para contar tudo, mas que não queria mais mentir. A resposta dela foi um silêncio longo. Ela se levantou devagar, dizendo que precisava pensar. Não houve briga, nem palavras duras. Apenas um afastamento carregado de significado. Ao vê-la se afastar, ele sentiu o peso da escolha que havia feito. Sabia que estava no limite. Não havia mais espaço para adiamentos. O custo emocional daquele último pedido de tempo foi alto. Ele poderia perdê-la de vez. A cidade continuava seu ritmo indiferente, mas para ele tudo parecia suspenso. As luzes da rua se acendiam, o som distante de carros preenchia o ar. Ele ficou ali por alguns minutos, absorvendo a realidade. Ao final daquele período, a história chegava a um ponto decisivo. A verdade estava à beira de ser revelada, e as emoções envolvidas eram profundas demais para serem controladas. Ele sabia que o próximo passo exigiria coragem absoluta.
Ela sentia que estava prestes a enfrentar algo que mudaria sua percepção de tudo que havia vivido até ali. Nada estava resolvido. Mas o caminho para a verdade estava finalmente aberto. Os dias seguintes ao afastamento foram marcados por uma inquietação constante. Ele seguia sua rotina, mas tudo parecia acontecer em câmera lenta. O corpo estava presente, as mãos cumpriam tarefas, a voz respondia quando necessário, porém a mente permanecia presa naquele último encontro. O silêncio dela ecoava mais alto do que qualquer discussão. Não houve reprovação explícita, nem palavras duras, apenas ausência. E isso pesava de um jeito difícil de suportar. A cidade continuava seu curso normal. Pessoas atravessavam as ruas apressadas, ônibus passavam cheios, vitrines eram rearrumadas para atrair novos olhares. Para ele, tudo parecia distante, quase irrelevante. Caminhava observando os reflexos nas vidraças, vendo sua própria imagem simples misturada às luzes urbanas. Aquele disfarce, que no início parecia um experimento controlado, agora se tornava um fardo emocional. No centro comunitário, percebeu que estava mais calado do que o habitual. Alguns notaram, outros apenas respeitaram o silêncio. Ele continuava ajudando, mas sem o entusiasmo de antes. Cada gesto de solidariedade que praticava o lembrava do motivo que o havia levado até ali. Não era apenas um teste. Era uma fuga. Uma tentativa de entender se poderia ser amado sem rótulos, sem cifras, sem expectativas externas. Ela, por sua vez, tentava organizar os próprios pensamentos. O afastamento não havia sido fácil. Em casa, tudo parecia carregado de lembranças. Um comentário solto, uma música tocando no rádio, uma cena comum da rotina despertava recordações. Havia carinho ali, disso ela tinha certeza. Mas também havia insegurança. A sensação de estar sempre recebendo apenas partes da verdade a deixava cansada emocionalmente. Durante o trabalho, distraía-se com tarefas repetitivas, mas em momentos de pausa o pensamento voltava inevitavelmente para ele. Lembrava-se da forma como ele a olhava, da atenção silenciosa, da paciência nos detalhes. Aquilo não combinava com alguém que estivesse apenas encenando. Ainda assim, a dúvida persistia. O que ele escondia precisava ser grande o suficiente para justificar tanto cuidado. Alguns dias depois, ele tomou uma decisão interna. Não seria mais possível continuar adiando. Não bastava querer contar a verdade, era preciso criar condições reais para isso. Começou a se afastar gradualmente do centro comunitário, explicando que precisava resolver questões pessoais. Ninguém fez perguntas. Havia respeito naquele ambiente, e isso tornava a despedida silenciosa ainda mais significativa. Ao mesmo tempo, ele retomava discretamente contatos antigos. Pessoas que haviam feito parte de sua vida antes do disfarce. Tudo era feito com cautela, sem exposição. Não queria um retorno abrupto, nem um choque desnecessário. O objetivo não era impressionar, mas assumir quem realmente era, sem máscaras. Ela percebeu a ausência dele antes mesmo de receber qualquer explicação. Nos lugares onde costumavam se encontrar, ele não aparecia mais. Perguntou por ele a alguém em comum, recebeu uma resposta vaga. Aquilo a deixou inquieta. Não gostava da sensação de perda sem fechamento. Mesmo tendo se afastado, não esperava desaparecer daquela forma. Em uma tarde nublada, resolveu caminhar sem destino definido. Precisava pensar, respirar, organizar as emoções. Andou por ruas menos movimentadas, observando detalhes simples, crianças brincando, vendedores ambulantes, o cotidiano acontecendo sem pedir licença. Em um desses momentos, viu alguém que se parecia muito com ele, mas vestia roupas diferentes. O coração acelerou, mas ao se aproximar percebeu que era apenas uma coincidência. Ainda assim, aquilo mexeu profundamente com ela. Naquela noite, ela decidiu que não queria mais viver na dúvida. Precisava de respostas, independentemente de quais fossem. Não era justo consigo mesma permanecer presa às suposições. Enviou uma mensagem curta, direta, pedindo para conversarem. Não houve cobrança, apenas um pedido claro. Quando ele recebeu a mensagem, sentiu um misto de alívio e tensão. Sabia que aquela era a oportunidade que precisava, mas também a mais difícil. Respondeu prontamente, sugerindo um encontro em um local neutro, tranquilo. Ela aceitou. O dia do encontro chegou envolto por um clima instável.
O céu alternava entre nuvens densas e aberturas de luz. Eles chegaram em momentos diferentes. Quando ela o viu, notou algo distinto. Não era apenas a roupa, um pouco mais arrumada do que o habitual, mas a postura. Havia uma firmeza diferente em seus gestos, uma decisão silenciosa em seu olhar. Sentaram-se frente a frente. O silêncio inicial não era desconfortável, mas carregado de expectativa. Ele começou falando de forma calma, dizendo que entendia o afastamento dela, que respeitava suas dúvidas. Admitiu que havia errado ao pedir mais tempo depois de já ter exigido tanta paciência. Não tentou se justificar além do necessário. Ela respondeu com sinceridade. Disse que o que mais doía não era o que ele escondia, mas a sensação de não ser considerada digna da verdade completa. Falou sobre confiança, sobre entrega, sobre como pequenas omissões podiam criar abismos enormes. As palavras saíram firmes, mas sem agressividade. Ele ouviu atentamente. Quando chegou sua vez de falar, respirou fundo. Disse que havia construído uma vida baseada em controle, em previsibilidade. Que sempre soube exatamente onde pisava. Contou que, ao conhecê-la, percebeu o quanto aquilo o havia afastado de relações verdadeiras. Disse que o disfarce havia começado como um teste, mas que se transformará em aprendizado. Ela o observava com atenção, sentindo que algo maior se aproximava. O tom dele não era de confissão teatral, mas de alguém assumindo responsabilidades internas. Ainda assim, ela sentia que a revelação principal estava próxima, mas não havia sido dita. Ele então explicou o que precisava mostrar, e não apenas contar. Disse que entenderia se ela não quisesse continuar ouvindo, mas que precisava fazer da forma certa. Pediu que confiasse nele por mais um momento. Não houve promessa, nem garantia. Apenas um pedido honesto. Ela hesitou. A vontade de ir embora era grande, mas algo a fez permanecer. Talvez fosse a coerência emocional que ela enxergava nele naquele instante. Talvez fosse o próprio desejo de encerrar aquele ciclo com clareza. Concordou em acompanhá-lo, mas deixou claro que aquela seria a última vez que aceitaria meias-verdades. Eles caminharam juntos até um local que contrastava fortemente com os cenários anteriores. À medida que se aproximavam, ela percebia detalhes que não combinavam com a imagem que tinha dele. A estrutura, a organização, a segurança discreta. O coração dela acelerava, a mente tentava racionalizar o que estava vendo. Ao chegarem, ele parou por um instante antes de entrar. Olhou para ela com seriedade e disse que, independentemente da reação dela, assumiria tudo o que viesse depois. Aquela frase, simples e direta, carregava um peso emocional enorme. Ela entrou ao lado dele. O ambiente era amplo, sofisticado, mas não ostentoso. Tudo ali falava de uma vida estruturada, planejada, distante da realidade que ele havia mostrado até então. O choque foi imediato. Ela ficou imóvel por alguns segundos, tentando processar a informação sem palavras. Ele começou a explicar. Falou sobre quem realmente era, sobre a vida que havia deixado temporariamente, sobre o medo de ser amado apenas pelo que possuía. Não houve discurso ensaiado, apenas fatos apresentados com clareza. Admitiu que havia subestimado a força emocional da situação e o impacto sobre ela. Ela ouviu tudo em silêncio absoluto. A revelação não provocou raiva imediata, mas um turbilhão de emoções. Sentia-se confusa, traída, aliviada, impressionada. Tudo ao mesmo tempo. As imagens dos meses anteriores se reorganizavam em sua mente, agora sob uma nova perspectiva. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa. Disse que precisava de tempo para compreender. Não negou os sentimentos que havia desenvolvido, mas também não ignorou a dor causada pela mentira. Deixou claro que aquilo mudava tudo, para o bem e para o mal. Ele aceitou sem contestar. Disse que não esperava compreensão instantânea, apenas a chance de ser verdadeiro a partir daquele momento. Não pediu perdão de forma vazia, apenas assumiu as consequências. Eles se despediram sem promessas. Não houve abraço, nem palavras reconfortantes. Apenas um reconhecimento silencioso da intensidade daquele momento. Cada um seguiu seu caminho carregando reflexões profundas. Naquela noite, ambos mal conseguiram dormir. Ele sentia um peso enorme, mas também uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, não havia nada escondido. Ela, por sua vez,
Sentia o coração dividido entre a dor da mentira e a verdade dos sentimentos construídos ao longo do tempo. A história havia mudado de forma definitiva. As máscaras haviam caído. Restava agora entender se, diante da verdade, o que existia entre eles era forte o suficiente para sobreviver. Os dias que se seguiram à revelação foram de um silêncio pesado, daqueles que não fazem barulho, mas ocupam espaço. Ele voltou para a rotina que havia deixado em suspenso, agora sem disfarces, sem roupas gastas, sem a necessidade de fingir fragilidade material. Ainda assim, nada parecia realmente voltar ao lugar. O conforto do ambiente amplo, os objetos organizados, a segurança silenciosa que sempre o cercou não trouxeram alívio imediato. Pelo contrário, tudo parecia estranho, como se pertencesse a outra vida. A cada manhã, ele acordava com a sensação de que havia atravessado uma linha sem retorno. Não havia mais testes, nem observações à distância. Agora existia apenas a verdade, crua e direta, e as consequências emocionais que vinham com ela. Caminhava pelos mesmos espaços que antes lhe davam controle e previsibilidade, mas sentia falta do improviso, do contato humano espontâneo, da simplicidade que havia experimentado nos últimos meses. Ela, por sua vez, mergulhou em um conflito interno intenso. Tentava manter a rotina, mas o pensamento insistia em revisitar cada detalhe vivido ao lado dele. As conversas simples, os gestos de cuidado, os momentos de escuta silenciosa. Tudo aquilo havia sido real. Essa era a parte mais difícil de aceitar. A mentira não anulava os sentimentos, mas os colocava sob uma nova luz, mais complexa e dolorosa. Em casa, ela passou a observar o próprio ambiente com outros olhos. Objetos simples ganhavam significado, enquanto luxos que antes admirava agora pareciam distantes de suas prioridades. Questionava-se se havia se apaixonado pela pessoa que ele era quando estava sem nada, ou se aquilo tudo fazia parte de uma encenação maior. Essa dúvida a acompanhava em cada decisão cotidiana. Ele decidiu não procurá-la nos primeiros dias. Sabia que qualquer tentativa apressada poderia soar como pressão. Respeitar o tempo dela era parte do preço que precisava pagar. Ainda assim, a ausência doía. Em alguns momentos, sentava-se sozinho, lembrando de situações específicas, como a forma natural com que ela dividia um lanche, ou o jeito cuidadoso com que perguntava se ele estava bem. Pequenos detalhes que agora carregavam um peso emocional enorme. Enquanto isso, pessoas ao redor começaram a notar mudanças nele. Mais introspectivo, menos assertivo, mais atento aos outros. Aquela experiência havia deixado marcas profundas. Ele passou a se envolver mais diretamente em ações sociais, não como um projeto distante, mas com presença real. Fazia questão de participar pessoalmente, ouvir histórias, entender necessidades. Não como uma forma de compensação, mas como continuidade do que havia aprendido. Ela ficou sabendo dessas iniciativas por terceiros. Não era algo que ele divulgava para impressionar. A informação chegou de maneira casual, em uma conversa despretensiosa. Aquilo despertou nela sentimentos contraditórios. Parte dela queria acreditar que aquela transformação era genuína. Outra parte permanecia em alerta, protegendo-se de uma nova decepção. Com o passar das semanas, a cidade também parecia mudar. As ruas ganhavam outro ritmo com a chegada de um período mais chuvoso. O céu frequentemente nublado refletia o estado emocional dos dois. Os encontros que antes aconteciam ao ar livre agora eram substituídos por memórias guardadas. O ambiente externo reforçava a sensação de recolhimento e reflexão. Ele começou a escrever. Não cartas para enviar, mas registros pessoais. Colocava no papel tudo o que sentia, sem filtros. Reconhecia erros, medos, fragilidades. Admitia para si mesmo que havia subestimado o impacto emocional de sua escolha. O teste havia sido injusto, ainda que tivesse nascido de uma insegurança legítima. Escrever se tornou uma forma de enfrentar aquilo que sempre evitara, a própria vulnerabilidade. Ela também encontrou refúgio em pequenas ações. Passou a frequentar mais a casa de uma amiga próxima, alguém que conhecia sua história e respeitava seus silêncios. Nessas conversas, não buscava conselhos diretos, mas espaço para organizar pensamentos. Falava sobre confiança, sobre limites, sobre o medo de repetir padrões antigos. A escuta atenta ajudava, mas a decisão final ainda parecia distante. Um acontecimento inesperado acabou cruzando novamente os caminhos deles. Em uma ação comunitária aberta ao público,
organizada em um bairro próximo. Ambos acabaram no mesmo lugar, sem planejamento prévio. O ambiente era simples, cheio de gente comum, crianças correndo, adultos colaborando. Quando se viram, houve um momento de hesitação. Nenhum dos dois esperava aquele encontro. Ele foi o primeiro a perceber. O coração acelerou, mas manteve a postura. Não se aproximou de imediato. Respeitou o espaço dela, mesmo com a vontade clara de falar. Ela ouviu logo depois. Sentiu o impacto, mas decidiu permanecer. Não queria fugir daquela realidade para sempre. Durante boa parte do evento, mantiveram distância física, mas a presença um do outro era constante. Olhares se cruzavam, gestos eram observados. Ela notou como ele se comportava ali, de forma simples, sem destaque, ajudando como qualquer outra pessoa. Aquilo mexeu com algo dentro dela. Não era uma prova definitiva, mas mostrava coerência entre discurso e atitude. Em um momento mais tranquilo, acabaram próximos da mesma mesa, organizando materiais. O silêncio entre eles não era hostil, apenas carregado. Ele foi cuidadoso ao falar, dizendo apenas que esperava que ela estivesse bem. Não pediu explicações, não cobrou respostas. Aquela postura surpreendeu positivamente. Ela respondeu de forma educada, ainda reservada, mas sem frieza. Disse que ainda estava tentando entender tudo. Ele assentiu, afirmando que compreendia e que não tinha pressa. Aquela troca simples, sem tensão exagerada, foi um pequeno avanço, embora trouxesse consigo um custo emocional. Ambos saíram dali mexidos, com sentimentos reacendidos e dúvidas renovadas. Nos dias seguintes, a comunicação entre eles passou a existir de forma discreta. Mensagens curtas, neutras, sem cobranças. Um cuidado excessivo para não invadir o espaço do outro. Esse contato gradual ajudou a reconstruir uma base mínima de confiança, ainda frágil, mas real. Ele decidiu, então, tomar uma atitude concreta. Não para impressionar, mas para demonstrar responsabilidade emocional. Reorganizou compromissos, abriu espaço na agenda, reduziu interferências externas. Estava disposto a priorizar aquilo que realmente importava, mesmo que o resultado não fosse o esperado. Ela percebeu essas mudanças aos poucos. Não por anúncios grandiosos, mas por consistência. Ele estava presente quando dizia que estaria, respeitava limites, não se escondia atrás de desculpas. Isso não apagava a dor, mas mostrava esforço visível, algo que sempre valorizara. Ainda assim, obstáculos internos persistiam. Ela lutava contra o medo de se entregar novamente. Ele enfrentava a culpa de ter causado esse medo. Cada pequeno avanço vinha acompanhado de insegurança. Cada aproximação exigia coragem dos dois lados. Em uma conversa mais longa, finalmente tiveram espaço para aprofundar sentimentos. Ela falou sobre como se sentiu diminuída ao descobrir a verdade, como se sua capacidade de amar tivesse sido colocada à prova sem consentimento. Ele ouviu sem interromper, aceitando cada palavra como parte do preço que precisava pagar. Quando falou, não tentou se defender. Reconheceu que o erro maior havia sido não confiar desde o início. Disse que aprendeu da forma mais difícil que dinheiro não protege ninguém das próprias inseguranças. Aquela fala não foi dramática, mas sincera, e isso teve impacto. A conversa não resolveu tudo, mas abriu caminhos. Ambos saíram emocionalmente exaustos, porém mais alinhados. Havia clareza onde antes existia confusão. Ainda não era reconciliação, mas também não era afastamento definitivo. O ambiente ao redor parecia acompanhar essa transição. O clima começava a mudar, os dias ganhavam mais luz, o movimento da cidade retomava certa leveza. Pequenos sinais de que algo novo estava se formando, ainda que lentamente. Eles seguiram caminhos paralelos, mas agora com pontes visíveis entre eles. A história avançava para um momento decisivo, não movida por promessas vazias, mas por escolhas conscientes, esforço constante e a difícil reconstrução da confiança. O tempo passou de forma diferente depois daquela conversa mais profunda. Não havia mais pressa, nem tentativas de controlar o ritmo dos acontecimentos. Tudo seguia em um compasso mais humano, mais atento. Ele acordava todos os dias com a sensação de que precisava merecer cada pequeno avanço. Não bastava querer um final feliz, era preciso construí-lo com atitudes constantes, mesmo quando isso exigia abrir mão de conforto, orgulho ou controle. A cidade entrava em um período mais claro,
com manhãs mais luminosas e tardes agradáveis. As ruas pareciam menos pesadas, os rostos menos tensos. Esse cenário influenciava diretamente o estado emocional dos dois. Aos poucos, o peso que carregavam começava a se diluir. Não desaparecia por completo, mas deixava espaço para algo novo crescer. Ele manteve a decisão de estar presente de forma verdadeira. Continuou participando das ações comunitárias, agora sem qualquer conflito interno sobre quem era ou o que possuía. Não havia mais disfarces. Fazia questão de estar ali pelo simples fato de querer estar. Essa coerência começou a refletir em sua postura, em seu olhar, em sua forma de se comunicar. Tornou-se alguém mais acessível, mais transparente, até para si mesmo. Ela observava tudo com atenção silenciosa. Não se aproximava impulsivamente, mas também não se fechava. Cada gesto consistente dele ajudava a reconstruir algo que havia sido abalado. Aos poucos, a sensação de ter sido enganada dava lugar a uma compreensão mais ampla da história. Não justificava a escolha dele, mas conseguia enxergar o medo que havia motivado tudo. Em um final de tarde, caminharam juntos novamente pela praça onde tantas conversas haviam acontecido. O ambiente estava diferente. Mais organizado, mais vivo. Crianças brincavam, pessoas conversavam, o som distante de música criava uma atmosfera leve. Sentaram-se no mesmo banco de antes, agora sem o peso do não dito entre eles. A conversa fluiu de forma natural. Falaram sobre coisas simples, sobre o dia, sobre pequenas histórias do cotidiano. Riram em alguns momentos, ficaram em silêncio em outros. Não havia cobrança, nem tensão excessiva. Aquela normalidade foi um sinal claro de que algo estava se curando. Ele comentou sobre como aquela experiência havia mudado sua forma de enxergar relações. Disse que, pela primeira vez, sentia que estava construindo algo sem atalhos. Falou sobre aprender a ouvir, a esperar, a aceitar limites. Reconheceu que sempre teve dificuldade em lidar com a possibilidade de rejeição e que o dinheiro havia sido uma forma de proteção emocional, ainda que ineficaz. Ela respondeu com sinceridade. Disse que também havia aprendido muito. Que aquela situação a fez refletir sobre seus próprios medos, sobre a tendência de se afastar quando se sentia insegura. Admitiu que, apesar da dor, havia crescido emocionalmente. Disse que não se arrependia de ter vivido tudo aquilo, mesmo com as dificuldades. Esse momento marcou uma virada definitiva. Não houve declarações grandiosas, nem promessas exageradas. Apenas um acordo silencioso de seguir em frente com verdade. Eles decidiram, juntos, recomeçar, sem apagar o passado, mas sem permitir que ele definisse o futuro. O recomeço não foi imediato nem perfeito. Houve ajustes, conversas difíceis, momentos de insegurança. Mas agora tudo era enfrentado de forma aberta. Ele se esforçava para ser claro em cada decisão. Ela se permitia confiar aos poucos, respeitando o próprio tempo. Cada avanço vinha acompanhado de um pequeno sacrifício emocional, mas também de uma recompensa real. Com o passar dos meses, os ambientes que frequentavam passaram a refletir essa nova fase. Cafés simples deram lugar a espaços onde ambos se sentiam confortáveis. Não era sobre luxo, mas sobre pertencimento. O lar dela começou a receber mais presença dele, e o espaço dele deixou de parecer distante ou inacessível. Tudo foi sendo integrado com cuidado. Ele também tomou decisões importantes em sua vida profissional. Reduziu compromissos que o afastavam emocionalmente, delegou mais responsabilidades, abriu espaço para uma rotina mais equilibrada. Isso teve um custo financeiro e de status, mas trouxe algo que ele nunca havia experimentado plenamente: tranquilidade. Ela percebeu essas mudanças de forma prática. Ele estava mais disponível, mais atento, mais disposto a compartilhar decisões. Isso fortaleceu a conexão entre eles. A relação deixou de ser marcada por dúvidas e passou a ser construída sobre escolhas conscientes. Um momento especial aconteceu em uma ação comunitária maior, organizada meses depois. Dessa vez, ele não estava ali como alguém em busca de respostas, mas como alguém disposto a contribuir de forma consistente. Ela participou ativamente, lado a lado com ele. Trabalharam juntos, dividiram tarefas, conversaram com pessoas, compartilharam risos e cansaço. Ao final do dia, sentaram-se em silêncio observando o movimento ao redor. O céu estava limpo, o ar mais fresco. Ele segurou a mão dela de forma natural, sem pedir permissão verbal, apenas sentindo a resposta.
Ela não retirou a mão. Pelo contrário, apertou de leve, como quem confirma uma escolha. Naquele instante, ficou claro que o amor que havia nascido na simplicidade havia sobrevivido à verdade. Mais do que isso, havia amadurecido. Não era mais um sentimento idealizado, mas algo real, com bases sólidas. Ele falou sobre planos futuros, não como promessas, mas como possibilidades. Disse que queria construir algo que unisse conforto e propósito. Que desejava compartilhar, não impressionar. Ela ouviu com atenção, sentindo-se parte daquilo, não como alguém testada, mas como alguém escolhida. Ela também falou sobre seus próprios sonhos, sobre vontades que havia deixado de lado por medo ou insegurança. Ele ouviu com o mesmo cuidado que demonstrara desde o início, agora sem barreiras. Aquela troca fortaleceu ainda mais o vínculo. O tempo seguiu seu curso, e a relação se consolidou de forma gradual. Amigos próximos perceberam a diferença. Havia leveza, parceria, respeito. Ele não precisava mais provar quem era. Ela não precisava mais duvidar do que sentia. Em um dia comum, sem data especial, ele fez um gesto simples, mas carregado de significado. Convidou-a para caminhar pelo mesmo trajeto onde tudo havia começado. Não para reviver dores, mas para reconhecer o caminho percorrido. Pararam no banco da praça, agora renovada, mais viva do que nunca. Ele falou, com calma, sobre gratidão. Disse que aquela experiência o havia transformado profundamente. Que aprenderá que riqueza verdadeira estava na capacidade de se conectar sem máscaras. Que, ao perder o controle, havia encontrado algo muito mais valioso. Ela respondeu emocionada. Disse que havia escolhido ficar não pelo que ele possuía, mas pelo que havia construído emocionalmente. Que a verdade, ainda que tardia, havia permitido um amor mais forte e consciente. O abraço que trocaram naquele momento foi diferente de todos os anteriores. Não havia insegurança, nem medo. Apenas presença. O ambiente ao redor parecia confirmar aquele final. O som da cidade, o movimento das pessoas, a luz suave do fim de tarde criavam um cenário de paz. A história que começou com um teste silencioso terminou com uma escolha clara. Não houve vencedores ou perdedores. Houve aprendizado, transformação e amor construído com esforço visível. Ele deixou de ser alguém escondido atrás de um disfarce. Ela deixou de ser alguém colocada à prova. Tornaram-se parceiros em uma vida mais verdadeira. O final não foi marcado por excessos, mas por equilíbrio. Um final feliz, não porque tudo foi perfeito, mas porque ambos decidiram seguir juntos, com verdade, respeito e emoção real. Fim. Chegou até o fim? Então escreve real nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.